Olá, boa noite. Estava aqui meditando, né? Hoje é dia 30 de setembro e estamos encerrando o mês, encerrando o chamado Setembro Amarelo também. E eu estava aqui meditando em uma passagem da Bíblia, muito conhecida, e pensando o como que a gente se culpa quando a gente não tá bem, quando a gente não se sente bem, né? Ou até mesmo quando a gente está passando por uma fase não muito boa e a gente está se sentindo triste, a gente está se sentindo depressivo, ansioso e passando por problemas emocionais. E é uma culpa, um peso que a gente coloca sobre a gente muito errado, porque eu tô lendo aqui 1 Reis sobre o profeta Elias. Elias era um grande homem de Deus. O profeta Elias, se você ler no capítulo 18, vai contar que ele desafiou os profetas que acreditavam em outros deuses pagãos a colocar fogo no holocausto, né? Então eles fizeram ali um holocausto e aqueles profetas começaram a orar para os deuses dele para que aquele holocausto pegasse fogo, né? E ele começa a rir, e aqueles profetas oram e nada acontece, porque eles não são deuses verdadeiros. E aí, quando ele ora a Deus, que é o Deus poderoso, o fogo cai do céu e queima todo aquele holocausto. Então, Elias, ele era um poderoso homem de Deus. Se você ler, né, 1 Reis, você vai ver os grandes feitos e o como que Deus usou Elias. Ainda no capítulo 18, fala quando Elias, ele informa para o rei que vai voltar a chover, porque Elias tinha orado e tinha cessado a chuva naquele lugar. As pessoas estavam desobedecendo a Deus. E Elias orou e a chuva parou de chover naquele local, né? Isso trazia o quê? Muita pobreza, trazia destruição para aquela cidade. E aí ele ora novamente, né? E chuva volta a cair do céu. E fala que quando ele vai conferir se a chuva vai voltar, ele olha no céu e ele vê uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem. E aquela pequena nuvem é a certeza de que vai chover. E choveu. Então veja o tamanho da fé que Elias tinha e o quão homem de Deus que Elias era. E ainda ele sendo tudo isso, quando você vai para o capítulo 19, Elias ele passa por um momento de dor, de medo, de desespero, de angústia, que Elias chega a pedir a Deus a morte. No capítulo 19, no versículo 3, fala assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Beceba de Judá. Ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Você acredita que uma pessoa que chega a orar e Deus manda, ouve a oração dele e manda fogo do céu para queimar um holocausto? Uma pessoa que é capaz de fazer isso também é uma pessoa que é capaz de orar pedindo pela própria morte. Ele teve medo, né? Para quem não conhece ainda, e eu oriento que leia, ele teve medo porque ele recebeu uma ameaça de morte, né? E naquela ameaça de morte, quando Jezabel, né, ameaça matá-lo, ele se angustia. Ele recebe um temor, um medo muito grande que consome ele. Agora me diga, se um profeta poderoso passa por um momento como esse, por que é que eu e você, que não chegamos nem aos pés de Elias, a gente não pode passar por um momento de tristeza, por um momento de dor, ou por uma fase de depressão, de angústia? A gente pode sim. Infelizmente, estamos aqui na Terra e aqui não é o paraíso. Então, a grande questão, o que eu queria trazer para você é não se culpe se você está passando por esse momento, mas aprenda a sair dele, né? Porque quando você continua lendo, 1 Reis capítulo 19, Deus fala para ele, levante-se, levante e coma, né? E Deus manda alimento para ele. E a palavra de Deus que você ouve é alimento para você. E Deus fala, levante-se e coma. E ele está ali dentro de uma caverna, né? Ele se levanta, ele anda, ele vai para uma caverna. E Deus manda que ele saia daquela caverna e ele cumpra o que Deus está mandando ele fazer. E ele se levanta e ele come e ele consegue sair da caverna e ele consegue cumprir aquilo que Deus mandou ele fazer. E quando ele sai desse momento de desespero, de dor e ele obedece a Deus, ele vive coisas extraordinárias
e Deus o recolhe para si através de um arrebatamento. Ou seja, Elias não provou a morte. Elias não sabe o que é morrer. Elias foi arrebatado. Ou seja, veja que Deus o livrou do maior medo e do maior temor dele, porque ele tinha medo de ser assassinado, de modo que ele se angustiou tanto, e ele disse, então, que o Senhor mesmo me leve, né? Eu quero morrer, eu não quero ser assassinado, eu quero morrer. Era um desespero. E Deus o resgata, né? E ele é arrebatado. Isso depois dele seguir mais à frente, fazer mais coisas grandiosas, e ser usado por Deus para fazer coisas grandiosas. Então, o meu conselho para você é não se culpe se você está assim. Levante-se e ande, né? Assim como está escrito aqui ó, no versículo 7, levante-se, coma e ande, vá, coma da palavra de Deus. Então se levante, ouça a palavra de Deus, volte para o Senhor. Se você já frequenta a igreja e não frequenta mais, volte a frequentar. Se você lia a Bíblia e não lê mais, volte a ler. Se você orava e não ore mais, volte a orar, mesmo sem força. Diga, Senhor, eu estou aqui desesperado, eu não consigo orar. Tudo que eu consigo te entregar é isso agora. Eu não consigo orar, me ajuda. Fale só isso. Mas ore, chegue, vá aos pés do Senhor, porque você vai alcançar a libertação dessa sua angústia, desse seu mal. E se você nunca frequentou a igreja, se você nunca se sentiu perto de Deus, volte também. Sabe por quê? Porque foi Ele que te criou. Volte para os pés do seu Criador. Passe a conhecê-lo. Passe a ter uma vida com Ele. Porque nele você tem o segredo de tudo, a força para tudo. Jesus disse, foram palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não se culpe, levante-se, coma da palavra e anda. Vai dar tudo certo.